O que vem a ser o O que chaísmo? vem a ser o chaísmo? O que vem a ser o chaísmo? Ressoar essa pergunta é prolongar reflexões acerca de práticas de relação e formas de alianças a partir da perspectiva dos povos originários. Diante da guerra entre mundos que estamos vivendo, as alianças se tornam uma questão de sobrevivência. O que vem a ser o chaísmo? Essa pergunta deixa alguns rastros por meio dos quais é possível tecer caminhos para percorrer esse mundo em conflito. Aqui quisemos ressoar a pergunta, equá-la junto a outras pessoas indígenas e não indígenas aliadas às causas de nossos povos, para contemplar as ramificações dessa indagação com que nos deixou Jaider Isbel. O que vem a ser o chaísmo? Na impossibilidade da resposta, um caminho de investigação se abre através da palavra para desatar alguns de nós. O que vem a ser o chaísmo? É possível fazer perguntas à própria pergunta, ressoá-la, disseminá-la através da voz. Comunicar essa palavra em rede, estudá-la junto, configura uma forma de ecoar, de encantar a pergunta em resposta, pelos diferentes cantos do lugar onde ela habita. Podemos imaginar esse lugar. Um campo aberto, onde interações improváveis e amplamente diversas podem acontecer. Uma assembleia espontânea, no meio da mata. Um contato entre multimundos, difícil de estabelecer. Uma cadeira vazia no meio de uma sala cheia de cadeiras ocupadas. Uma casa aberta e confortável, onde podem habitar visíveis e invisíveis, pessoas de longe e de perto, incômodos compartilhados e arejados. Um olhar para além da cerca ou do muro. Uma designação, uma nova nomenclatura para um sentimento antigo, que é o sentimento de querer se aliar. Um platô para se construir imaginações. Mistério sem mistério. No texto inscrito na parede da entrada da exposição Moquém Churari, Arte Indígena Contemporânea, de curadoria de Jaider Isbel, ocorrida entre 4 de setembro e 28 de novembro de 2021, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, ao lado de sua tela Chaísmo, ressoa a pergunta como um convite. Chaísmo é um conceito formulado por Jaider Isbel a partir da palavra chai, termo em Hatchakuin, língua do povo Runicuim, que pode ser traduzido como cunhado. Aqui, cunhado, ou chai, invoca um tipo específico de aliança com uma pessoa não consanguínea com quem estabelecemos relações de reciprocidade e comprometimento, seja por parentesco ou por afinidade. Chaísmo é, assim, a possibilidade de ser aliado daquele que é diferente de nós. No contexto do encontro violento entre mundos inaugurado pela invasão colonial, o chaísmo é um convite urgente para criar novas formas de relação, dilatadas em outras dimensões de tempo e espaço, fundamentadas na produção de multiplicidades. Atendendo ao convite e refletindo sobre a sua urgência, podemos abrir a palavra chaísmo. No núcleo dessa palavra está uma outra palavra, chai. Um primeiro passo dessa investigação é seguir o seu rastro. Para isso, ressoar a pergunta. Rita Salles Runicuim, artista, comunicadora e liderança de seu povo. O que vem a ser o chaísmo? Para mim, o chaísmo é uma palavra nova do termo chai, porque na verdade a palavra chai vem da cultura Runicuim, ou seja, a palavra verdadeira de se pronunciar seria chen, na linguagem Runicuim, que é uma forma como se chama entre os cunhados, é um cumprimento somente entre os homens. Mas a história dos antigos, como relata
os mais velhos, é uma língua também que era usada para se comunicar entre humanos e animais. Segundo o relato dos mais velhos, a palavra Tchan foi alterada com a chegada do Nauá, aquele que veio de fora e começou a se perguntar qual seria a melhor forma, para se comunicar entre Nauá e indígenas, ou entre os Nauá mesmo. E como a palavra Tchan não é fácil de se pronunciar entre outras línguas, fizeram essa alteração, o termo Chai, que hoje é conhecido mundialmente, também por várias outras etnias, que tornam mais fácil a comunicação com outros parentes ou qualquer outra pessoa. Várias outras pessoas vêm também usando nesse termo como irmão, amigo, ou algo como família, que faz se sentir mais próximo. Mas que na verdade nós Runicuins sabemos o que realmente quer dizer. Hoje, infelizmente, a cultura e as palavras originárias estão sendo alteradas pelos Nauá em vários sentidos. Muitas vezes a palavra ganha uma forma sem sentido para nós, porque traz a influência da cultura de fora, que chega impondo o seu modo de vida e visão do mundo. Isso nos traz, sim, consequência, da apropriação da cultura e mudanças nos nossos costumes. Formas de como nos vestimos, comer, morar, foram sendo alterados com a presença desses outros povos. Assim como está acontecendo com as palavras, com as medicinas e com a arte agora. Por outro lado, o tchaísmo trouxe o espelhamento da cultura originária, melhor adaptação com a realidade e a relação mundial entre as pessoas que conhecem do que estamos falando, independente da sua cultura, claro. Usando a inspiração do artista Jaides Bel, criador do termo que estamos aqui tratando e honrando a sua visão do mundo atual. Penso que é um ponto positivo, sim, que vem das alianças afetivas, verdadeiras famílias que se formam entre nativos e pessoas de fora que realmente têm como interesse principal de incentivar e fortalecer a cultura raiz do nosso Brasil e do mundo, e também aprender com elas e com a gente, claro. E hoje as pessoas estão usando a palavra Chai nesse sentido, de ver como um irmão, muitas vezes mais do que um irmão, num significado muito profundo. Não é qualquer pessoa que sai se chamando de Chai. Se conseguimos manter esse olhar de irmandade, podemos alcançar mudanças significativas, como a demarcação da terra, que já deveria estar acontecendo, escola, da cultura local, desenvolvimento da arte contemporânea e a sua divulgação. É uma visão daqueles que entendem da palavra. É importante, sim, para nós, a palavra e o seu significado real, aos que ainda não entendem e aqueles que também querem entender e que vão entender. É uma palavra tão pequena, mas que tem um significado gigantesco, do qual a partir dela surge essa oportunidade, de afeto e apoio entre os nativos originários e do mundo, tanto na visão espiritual quanto material, entre nós, povos originários. Uma vez que o vínculo amoroso colore a aliança, podemos pensar que ela deixa de delimitar um tempo reto, circunscrito, e passa a operar através de um conjunto de elaborações mais complexo, de longo prazo, de relações de invenção de famílias, laços. Relações para toda a vida, que não dependem somente de contratos para durar. Como diz Ailton Krenak, as alianças afetivas não nascem da festa, do gozo, do riso. Pelo contrário, elas nasceram do conflito e da incomunicabilidade de mundos para que esse cenário possa se converter em outra imagem. Aí sim, uma imagem de festa parte de uma cosmopercepção compartilhada por comunidades, constantemente elaborada pelo convívio e pela troca dia após dia. Alianças vivas. A pergunta que mobiliza nossa investigação
ressoa em Gustavo Caboclo Wapichana, artista multilinguagens. Chaísmos e outros feitiços para abrir o caderno de campo de Koch Grunberg. Meu mano, chegou a hora de acordar deste sonho. Cadwell e Wapichana, Caditiana, Machacali e Runicuim, Machacuim, Macuxi, Machacali e Baniwa, Macuxacaniwa. São tantas formas de irmanar-se para seguir a nossa caminhada. Quero aqui relatar um sonho que tive e compartilhei na abertura dos 20 anos do Festival de Filme Documentário Etnográfico Fórum Doc, no dia 18 de novembro de 2021. Hoje eu sonhei com meu irmão. Hoje eu sonhei com nosso irmão mais velho. Corre, Tatu! O Wapichana corre com o Macuxi. Macuxi corre com o Wapichana. Encontros Macuchana. Estado da arte. Nossas sementes vivem. Hoje sonhei com meu irmão. Buscamos em acervos etnográficos e museus fotos de nossos parentes do Rio Branco, do rio Rupununi e de toda a nossa história colonial. Corre, corre, eles vão te pegar, parente. Me encontrei também com meu parente Aruac. Pudemos presenciar as filhas encontrando fotos de seus pais. Pudemos presenciar as filhas encontrando fotos de suas avós. E é isso. Olha lá, aquele nosso parente quando era criança. Me desculpa, meu parente, por ter guerreado no passado. Me desculpa, meu parente. Hoje, a nossa luta é uma só. Então, corre, 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 meu parente. Não querem que vejamos essas fotos. As imagens raptadas das nossas avós. Tudo registrado em foto. E quem estava do lado? O antropólogo, com aquele chapéu, revelando ser o sequestrador daquela imagem, da captura, da ruptura da nossa memória, quando dizem foto de índio subindo em árvore. Isso na legenda. Por que o sorriso no rosto? E agora, parente? Tranca a porta do museu que eles estão vindo nos pegar. E as fitas VHS e as fitas cassete com os rezos do meu parente. Bora correr. Cuida, 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 menino. Mas não me apresse. Hoje sonhei com meu irmão mais velho. E o campo continua em chamas. O que vem a ser o chaísmo? Muitos são os caminhos pelos quais podemos responder a essa pergunta, sem pretender dar uma resposta definitiva nem uma definição única. Podemos remetê-la às múltiplas trocas, alianças, formas de organização política e de interação social que sempre existiram em meio às constelações dos povos originários. Podemos remetê-la às distintas temporalidades das formas possíveis de contato entre diferentes povos indígenas com a sociedade colonial. Mais perto de nossa própria história, vem à tona a Aliança dos Povos da Floresta. Essa luminosa iniciativa que floresceu no início dos anos 90, na Floresta Encantada Circunacriana, em seguida a conquista dos direitos originários dos povos indígenas na Constituição Brasileira. Tratava-se de uma aliança, literalmente, dos povos da floresta. Não só de povos indígenas e de seus aliados nas cidades, mas que incluía também seringueiros, ribeirinhos, beiradeiros, gente que tem uma visão viva da floresta, que possui uma profunda afinidade com o clima, os ritmos e os seres da floresta, com quem compartilham a vida cotidiana. Desse íntimo convívio entre humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, paisagens e pedras, chuvas e ventos, rios e matas, vem a inspiração dessa aliança. Marlui Miranda, musicista e musicóloga, pesquisadora das musicalidades dos povos indígenas desde a década de 70, ressoa a pergunta. No início da década de 90, foi criada
a Aliança dos Povos da Floresta. Essa aliança congregava ações solidárias para o apoio e defesa do meio ambiente e dos povos da floresta, seringueiros, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. E para organizar esta ação, que foi bem orquestrada, para levantar apoio financeiro, dar visibilidade e apoiar ações de sustentabilidade para esses povos. Então, nós, com muita felicidade, participamos desse projeto tão importante, e tendo o Milton Nascimento como um eixo assim condutor, porque o trabalho iria resultar numa produção musical dele, um CD, que ele chamou de Chai, depois que fez uma grande viagem de reconhecimento, de aproximação no Acre, entre os povos indígenas Kaxinawá e Axaninca. Essa viagem criou, portanto, foi uma oportunidade muito criativa, né, para o Milton compor uma série de seus poemas musicais tão bonitos, tão importantes, e que resultou tão bem para esse projeto da Aliança dos Povos da Floresta. Sendo que ele mesmo, ele abriu mão dos seus direitos para ceder a essa instituição. E nesse projeto havia participação dos Paiter, com o pajé Perpera cantando uma pajelança, algo muito importante também. E também havia uma participação dos Kayapó e outras. Depois de gravar o trabalho, especialmente a nossa canção, a canção que nós cantamos, nós escolhemos, Nozaniná, do povo Pareci Aliti. Houve uma grande divulgação desse termo através do trabalho que foi lançado pelo Milton Nascimento. Ele foi o responsável por uma difusão muito grande, né, do termo Chai. E desde então, ele sempre se refere, volta a este trabalho, canta, interpreta e traz à tona sempre essa ideia de uma humanidade compartilhando os seus problemas e se ajudando, né? E de povos indígenas que se abraçam nesse termo, né, tão bonito. Então foi um trabalho com muito empenho e que colaborou para difundir largamente, a partir do trabalho da visibilidade que o Milton Nascimento tem, colocando a serviço dos povos da floresta, da Aliança dos Povos da Floresta. Nós todos estávamos nessa disposição. E depois, anos depois, Jaider Esbel trouxe uma terminologia a partir da palavra Chai, que é uma palavra pan-étnica. Ela praticamente
passa a pertencer não só a todos os povos que chegaram a conhecê-la, mas poucos não conhecem, mas também no mundo dos brancos. Os brancos também conhecem essa palavra, e não é uma palavra, ela é uma forma de exprimir a relação profunda de solidariedade ou de participação na vida do outro, é uma relação de companheirismo. Jaider trouxe essa ideia do chaísmo. É uma ideia incrível, porque o chaísmo era realmente a continuação dessa ligação entre almas, pessoas, espíritos, seres que habitam no mundo natural, mundo sobrenatural, ligações entre pessoas que se conhecem, entre pessoas que estão longe, pessoas que estão perto, um chamado de aproximação com as pessoas, com os povos do mundo todo. É uma expressão universal. Então, a minha experiência com Chai Nascimento, foi profundamente enriquecedora. Então, Chai passou a ser usada no âmbito do chaísmo, uma corrente que tem princípios éticos que o chaísmo de Jaider Esbel traz para nós. A conquista e a manutenção dos direitos são uma luta incessante para os povos indígenas, mas, de certa forma, não o suficiente. É preciso cavar, cunhar, tecer outros meios de fazer política. Se quisermos usar essa palavra que não faz parte do repertório conceitual dos povos originários. Índio cidadão? Nessa história, a ideia de florestania, em contraponto e complemento à de cidadania, é outro legado desse fértil momento de levante dos povos indígenas, do reconhecimento de que não só nas cidades, não só os cidadãos, os habitantes das cidades, mas também os povos da floresta são detentores de direitos. De que existe uma florestania, a reivindicação de um lugar de legitimidade, de reconhecimento, que abarca não só humanos, mas as árvores, os rios, os bichos que compartilham a nossa morada terrestre conosco. Pensar as alianças não apenas como movimentos produtivos, producentes ou úteis, mas sim como relações duradouras, faz com que pensemos nelas pela via do afeto, como coloca, mais uma vez, Ailton Krenak. O pensamento em torno das alianças afetivas reflete o reconhecimento de que não existe troca verdadeira possível onde haja um interesse exclusivista ou extrativista de progresso a todo custo. Aliar-se de modo afetivo inverte os sentidos da lógica sistêmica do mercado de que toda parceria, profissional, amadora ou ambas, precisa gerar resultados práticos, rápidos e eficazes, ou seja, produtos. Ana Dantes, editora e idealizadora do Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida, também ressoa a pergunta. A primeira vez que eu ouvi a palavra chai foi em 2011, quando eu comecei a trabalhar com o povo Runicuim. Eu
colaboro com o povo Runicuim desde então. E em agosto, setembro de 2011 foi a primeira vez que eu estive numa aldeia do povo do Rio Jordão. Eu colaboro com o povo Runicuim do Rio Jordão. A palavra Chai, pelo que eu entendo ou venho entendendo, para o povo Runicuim, ela é relativa a uma pessoa que passa a integrar um coletivo de forma a trazer uma qualidade complementar. O Tianabane uma vez falou que o Chai seria uma parte de mim em você e de você em mim, essa troca. Então, eu acho que tem muito a ver até com uma simbiose, né? Com essas ações, essas formas de vida que se associam para trazer um benefício para a comunidade. Chaísmo seria uma elaboração a partir dessas reciprocidades, né, que geram um benefício mútuo entre povos e formas, costumes e culturas diferentes. O que eu observo dessa relação, desse outro, que não é um outro do mesmo povo, não é um outro que passa a fazer parte da sua família, como o Chai original, essa família expandida, né? Essa família intercultural, o que eu percebo é que há uma questão complexa, pois essa questão colaborativa não é uma questão muito bem ainda amadurecida nas sociedades brancas. Porque o povo branco, né, esse povo urbano, esse povo que está nessa civilização dita ocidental, que vive dentro dessa cultura capitalista, esse povo branco, ele é muito ligado ao dinheiro. Ele está atado ao dinheiro, amarrado ao dinheiro. Ele entende os valores a partir dessa grande roda gigante do qual ele faz parte, desse sistema. Então, quando se estabelece uma relação de chai, de colaboração, de pertencimento entre o povo indígena e o povo branco, a questão do dinheiro passa a ser um fator complicador. Então, corre-se o risco do termo chaísmo virar um discurso bem bonitinho sobre essas relações, mas que são relações que se confundem, que tem esse descuido, porque muitas vezes, quando há uma relação entre o branco e o indígena, a questão do dinheiro passa a ser um valor, passa a integrar isso. Tanto a passagem do dinheiro para os povos indígenas, como talvez um entendimento de que o que o branco faz, o que o índio faz para o branco passa a ter um preço, ele vai ser avaliado a partir desse preço. E mesmo quando ainda esse chaísmo é transportado, né, adotado por uma galera, uma determinada galera que começa a se considerar chai, esse valor também passa a contar. Porque muitas vezes quem está trazendo toda uma habilidade, uma qualidade, um olhar, um serviço para um determinado coletivo, não é tão considerado como quem entra com o dinheiro. Então, dentro dessa máquina do chaísmo, eu acho que existem fatores que complicam e sempre estão muito ligados ao dinheiro. Inclusive quando isso entra na questão espiritualidade e dinheiro. Espiritualidade, arte e dinheiro. Mas isso corre o risco de ser só um discurso. Claro que talvez um discurso seja uma forma de se plantar uma ficção. E se plantando uma ficção que a gente também se transforma. Mas é preciso ter maturidade, observação, consciência sobre o que essas relações trazem. Não adianta importar esse termo para um tipo de relação, acreditando que ele salva essas relações complexas, essas relações que são corrompidas, talvez, pelo dinheiro.
A complexidade da pergunta reflete conflitos ontológicos em curso. Olhar repetidamente para um mundo em decomposição nos faz inspirar e expirar na busca de novos elementos dessa paisagem. Esses elementos podem refletir tanto o conflito quanto a parceria. E, muitas vezes, as duas coisas se misturam. Como nos diz Jaider Esbel na obra que estamos vendo agora. Olhe mais, olhe ao contrário. O que vem a ser o chaísmo? Ressoa Nana Orlandi, artista transdisciplinar e idealizadora do Mimaway, plataforma de alianças entre artistas indígenas e não indígenas. Se Chai significa cunhado, alguém incorporado à família, aparentado não por sangue, mas por relação, penso que chaísmo é sobre construir família para além dos laços sanguíneos. É sobretudo sobre a amizade. Nos tornamos parentes por afinidade, nos unimos por escolha. É construir relação com base no respeito, na confiança, no amor. Amor é aquilo que nos faz transformar o mundo e a nós. Construir relações de troca e aprendizado. Chaísmo também é sobre dar voltas e voltar. É sobre estabelecer relações que se desenvolvem no tempo. Relações para a vida. Trabalhar junto, construir vida junto, arte e vida. Viver um mundo comum onde a diferença é alimento, que nos faz crescer e transformar. Nos transformar e seguir transformando. Jaider nos ensinou. A arte indígena contemporânea é escola. A arte indígena contemporânea é encontro. A arte indígena contemporânea é encantamento. Uma chave para criar e acessar outros mundos. A cada aprendizado, uma abertura de caminho. A cada resposta, infinitas perguntas que ressoam para seguir buscando. Olhar de novo e de novo e de novo. Se abrir para o novo. Se abrir para o outro. Incorporar múltiplas visões. Do espírito para a matéria, da matéria para o espírito. De dentro para fora, de fora para dentro. As relações chaístas propõem um desdobramento em aberto de conexões. O chaísmo se apresenta, assim, através de uma operação aparentemente intraduzível de troca, que acaba por se manifestar na forma de rezos, cantos, sons, imagens, palavras, como expressão artística mesmo. Dentre essas estratégias de sobrevivência, por exemplo, está a arte indígena contemporânea. Nas vozes que aqui ressoaram a pergunta, podemos esbarrar diversas vezes com a ideia de invenção. E é por isso que ela, não à toa, foi cunhada por um artista. Ela inspira caminhos possíveis em formas de expressões como o cinema, as artes visuais, a música, a literatura, práticas de transmissão de afetos, pela imaginação de outras humanidades possíveis. Por fim, mas sem fim, voltamos a quem provocou a pergunta. Jaider Esbel, agora encantado, que em vida encantou a pergunta para que ela ressoasse. A partir de seu texto-pensamento de 2018, O Chaísmo, os Chaístas e os Ismos, a pergunta criou vida e se espalhou. Se espelhou, por assim dizer, e continua seguindo. No texto, ela percorre uma trajetória que começa num diálogo entre duas samaumas, passa pelo rio Acre e vai parar numa sala de aula. Citando diretamente a conclusão dessa história, a pergunta, por si só, foi para os livros e tudo voltou em outra forma, de outro modo e outro jeito de ser. E lá vinha a mesma novela ladainha da vida grandiosa feito vidinha de poder e preenchimento, para nunca acabar o põe, tira da vida,
esse puxa, encolhe, enganador, maravilhoso. Mas, de fato, o que é o jaísmo?